para avaliar como o mercado financeiro, o mundo da economia, está acompanhando este julgamento lá no Supremo. Eu converso agora com o Eric Decá, coordenador de análise política da Warren. Eric, obrigado por estar aqui de novo com a gente. O que de mais importante você destacaria neste primeiro dia e o que o mercado de fato está acompanhando neste julgamento? Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Naka. Você com alegria estar aqui com você, dividir um pouquinho da temperatura, mercado, política. Você está em cima do tema. Esse tema do STF é um tema que o mercado financeiro está olhando, te dando aqui um exemplo bem objetivo de como abriu-se hoje o mercado. Circulou, Naka, uma informação de que o Banco do Brasil poderia ser impactado aí por algumas medidas do governo dos Estados Unidos em decorrência desse julgamento no STF. Essa informação circulou muito forte ali no início da manhã, antes da abertura, e impactou já então a abertura do mercado, essa expectativa. Acabou não acontecendo, mas é só para vocês terem ideia de como o mercado está sensível a essa questão que tramita agora, está sendo julgada agora no STF. E hoje a cabeça está muito no sentido de entender quais são as possíveis retaliações que podem acontecer pós o julgamento, retaliações vindas ali dos Estados Unidos, vinda do presidente Trump. Então, esse exemplo que eu dei para você, que aconteceu hoje na abertura do mercado, já demonstra essa sensibilidade. Houve uma informação que não foi validada, de potencial medidas contra o Banco do Brasil, isso impactou ali na abertura, mas depois decantou-se porque não houve nada de prático. Mas o simples boato de que poderia haver uma medida por parte do governo dos Estados Unidos teve essa reverberação, teve esse impacto ali na abertura de hoje. Então, a cabeça da turma aqui do mercado financeiro está mais voltada hoje para essa questão de como é que vai ser o day after em possíveis retaliações. Além desta reação o que eu tenho ouvido é que é absolutamente insondável, né, a cabeça de Donald Trump e que é possível esperar de tudo, inclusive nada de Donald Trump. Então, de fato, né, o Banco do Brasil aparece como sendo aí uma vítima bastante reluzente ali para os Estados Unidos agirem. Para além desta medida, destas potenciais medidas, DK, que teriam um impacto ali mais no curto prazo e afetando um ou outro cara do mercado financeiro, um ou outro segmento da nossa economia, como é que qual que é a sua leitura sobre o impacto político de tudo isso que está acontecendo, especialmente pensando na eleição do ano que vem? Bacana. A turma também está olhando, eu falei que no dia de hoje, tá, Naco? O mercado é igual política, é igual Brasília, você conhece bem, é muito dinâmico. No dia de hoje, as atenções tá para essa questão de possível retaliação. Mas o mercado está olhando, sim, para um desfecho desse julgamento. Eu estou vindo lá do Congresso nesse momento, há uma hora atrás, houve uma movimentação ali no Salão Verde, Naca, que você conhece, o salão onde reúne ali os parlamentares para dar entrevista, para dar coletiva, e foi anunciado que o União Brasil quem é representante do governo do União Brasil precisa deixar os cargos. O mais interessante dessa notícia é que não deram data, não deram nenhum prazo. Mas isso vai já dentro de um contexto, Naka, de a turma do Centrão começar a se movimentar no sentido de uma possível desembarque. E isso vai conversar diretamente com Bolsonaro, porque hoje das conversas que eu tive aqui em Brasília, começou a fazer sentido, Naka, um possível apoio por parte do Centrão para a anistia. E eu vou explicar para vocês o porquê. Até então, não fazia sentido a anistia, votar a anistia para esse julgamento de hoje, né, que está no STF, e para quem está envolvido no 8 de janeiro, não fazia sentido para a turma do Centrão. Por quê? A ideia era deixar, sim, o Bolsonaro perdendo capital político, se enfraquecendo politicamente, e assim abrir caminho para um candidato da centro-direita. Só que eles começaram a fazer um outro cálculo
e estão avaliando um outro cenário. Qual é esse novo cenário? É o seguinte, poxa, se a gente de fato for com Tarcísio para a campanha presidencial, uma das agendas, uma dos tópicos de debate vai ser essa questão do indulto, vai ser essa questão da anistia. E isso pode colocar o nosso candidato de centro-direita, o Tarcísio, no caso, numa cena de confronto com o STF, numa cena de confronto com parte do judiciário que está julgando, nesse momento, o Bolsonaro. Então, a cabeça de parte de liderança do Centrão mudou um pouquinho com relação à anistia, porque eles estão fazendo o seguinte cálculo: se eu ajudar o PL, o partido do Bolsonaro, a aprovar uma anistia agora, eu tiro esse tema indigesto da pauta do Tarcísio, do candidato centro-direita, no próximo ano, e tiro essa possibilidade do Supremo ter reações, do Supremo, então, de certa forma, ficar ali confrontado com o candidato que vai bater bumbo para uma possível anistia ou indulto para o Bolsonaro. Então, é nesse sentido que começou a fazer parte para o Centrão apoiar a anistia. Isso ainda está em construção, tá, Naka? Isso ainda está sendo negociado, mas essa é uma informação que conversa diretamente com o julgamento de hoje, conversa diretamente com o humor do mercado financeiro, porque se o mercado financeiro amanhã entender que o Centrão vai dar anistia, em troca da anistia, o Bolsonaro vai se posicionar a favor do Tarcísio, e o Tarcísio não vai ter essa agenda de ter que, em 2027, indultar o Bolsonaro, isso então, de certa forma, vai ser absorvido de uma forma muito positiva. Então, dentro desse puzzle que eu brinco, dentro desse quebra-cabeça que tem aqui em Brasília, esse é um fato novo que eu estou trazendo aqui para vocês. Os nossos clientes da Warren já tiveram acesso a essa análise, mas esse é um fato novo que vai impactar nesse sentido de que abre caminho para o Tarcísio, abre o caminho para uma agenda em que ele não vai precisar se confrontar com o Supremo, o que, de certa forma, é o ideal para qualquer candidato, né, Naka? Nossa, Eric, é muito interessante essa sua apuração e essa sua análise. Então, para não se indispor, para que Tarcísio não tenha essa situação de indisposição com o Supremo, já que o Supremo já decidiu, e recentemente, né, que um tipo de indulto como esse cogitado pelo governador de São Paulo, prometido, indicado por ele, caso seja vitorioso na corrida eleitoral, ele poderia ser derrubado pelos ministros do Supremo. Então, para evitar este dissabor entre Tarcísio e o Supremo, o Centrão volta a cogitar esta possibilidade de embarcar nesta pauta. Isso quer dizer, então, Eric, que o Centrão já tem lado em 2026? Dá para depreender isso também? E, Naka, dentro desse quebra-cabeça, é importante colocar a moeda de troca. O Centrão embarca para tirar essa agenda indigesta para um candidato de centro-direita ali em 2026, para não ter esse confronto com o Supremo, mas também coloca, você sabe como é que é a dinâmica da política, coloca ali para o Bolsonaro essa contraposição. A gente avança com a anistia, mas você também tem que sair a público e dizer que você apoia o nosso candidato, e aí a gente está falando aqui em Tarcísio. Então você vê que há uma convergência dos movimentos, e é isso que o mercado e que a gente também está acompanhando, porque é aquilo que a gente já conversou em outros momentos, Naka. Espera-se uma tempestade perfeita, e a tempestade perfeita seria, então, o julgamento do Bolsonaro, depois vinha a anistia, depois da anistia o Bolsonaro se inclinar publicamente a favor de um candidato centro-direita, e esse candidato centro-direita, então, não ter mais no horizonte, ter que ficar falando, se justificando durante uma campanha, se vai dar anistia, se não vai dar anistia, e querendo desgaste com o Supremo. Então, e voltando à sua pergunta, sendo muito objetivo, sim, o centro-direita caminha para construir um caminho de uma alternância do atual governo, caminha para isso. E Eric, só para a gente terminar a nossa conversa aqui, diante desta indicação, me parece bastante clara e contundente, o presidente Lula, do atual governo, tem tentado ali atrair um pouco uma parte deste centrão, né? A conversa recente, por exemplo, com Gilberto Kassab, o União que está lá, mas está cá, enfim.
Diante disso, o que o Palácio do Planalto poderia tentar oferecer para, quem sabe, fazer com que parte deste centrão, que às vezes não é tão coeso assim, possa não desembarcar integralmente da canoa chamada governo? Ô, Naka, se você tiver essa resposta, você manda lá para o endereço do Palácio do Planalto, viu? Manda para o Sidônio com cópia para Glaze. É isso, colega. Não tem mais o que oferecer. Assim, a gente mudou o sistema político, mudou a dinâmica política, em que antigamente fazia todo sentido um parlamentar ter um ministério, estar à frente de um ministério. Hoje, com aquela dinâmica em que das emendas impositivas, da emenda PIX, tem parlamentar que tem mais recurso que ministérios. Então, essa moeda de troca, essa moeda que já foi um gatilho, um trigger ali para fazer a composição, para fazer a coalizão, não existe mais. Então, assim, é por isso que eu brinquei com você. Se você tiver a resposta para essa sua pergunta, manda lá para o endereço do Palácio Planalto, que com certeza vai ser bem recebida. Muito bem, Eric DK, coordenador de análise política da Warren em Brasília, e que já enviou essa análise aos clientes da corretora sobre o posicionamento do Centrão e como o mundo político tem acompanhado este julgamento, que tem uma pequena pausa na tarde desta terça-feira. Eric, que bom tê-lo aqui. Tomara que a gente volte a conversar muitas vezes aqui no CNN Money. Obrigado pela conversa de hoje. Bom finzinho de terça-feira, meu caro. Obrigado a você pelo convite, sucesso com o seu programa. Abraço.